Inclusive, eu não tenho nada contra o Redcast, tá? Que nem eu falei. Tem coisas pontuais, conteúdos pontuais que eles fazem que eu acho bacana e que eu até reajo na live. Eu só não me sinto confortável de participar do podcast. Sei lá, pode ser que num outro momento talvez eu vá lá trocar uma ideia, porque realmente, rapaziada, eu não tenho briga com ninguém, eu não tenho problema pessoal com ninguém. Que eu sei que fica depois Reage ao Júnior e Serjão falando de você, manda um biblicão. Valeu, cura elétrica. Seus bagos, se você não vê meus donates. Cara, conversei com o Super Xandão, né? Até que enfim, a galera que tava pedindo pro Super Xandão vir aqui, né? Cara, o convite tá feito. O Super Xandão, você tá sendo injusto, tá? Não tô sendo injusto, não. Tô sendo injusto, não. Pelo contrário, tô sendo legal pra caramba ainda. Por que o cara acha que eu tô sendo injusto? Vamos ver. Eu vou falar sobre isso, que o Super Xandão tá sendo injusto. Porque ele acha que eu fiz alguma coisa, mas não foi eu. Não é isso daí. Não é exatamente isso daí. Sabe o que acontece? Vou explicar de novo. Simplesmente li os comentários de uma galera que se dizia seguidor dele. Ih, é um negócio lá com a mulher dele, cara? Mas não foi minha opinião, muito pelo contrário. Todas as vezes eu defendi o Super Xandão, e inclusive essa última... Ó, vou falar aqui qual que é o lance, cara. A Terra é redonda. Vou falar qual que é o lance. Mais especificamente, ela tem... Ó, deixa eu falar, o lance é o seguinte, isso daqui não é questão de ser injusto, vou explicar por quê. Todo mundo vai entender, muito fácil de entender, na verdade, isso daí. Primeiro de tudo, é Júnior o nome dele? Eu sempre esqueço, é Júnior? Do apresentador aqui do Redcast? É Júnior? Tá, se não for Júnior, me desculpa, mas acho que é Júnior mesmo. Acho que é Júnior. Xande reage essa porra, então é o seguinte, R$5,05. O que... Reage esse vídeo aqui logo. O que acontece é o seguinte. Primeiro de tudo, eu não tenho nada contra, de forma particular falando, porque eu nem conheço o cara, velho. Pessoalmente, nunca nem apertei a mão do cara, não conheço, nada. Por que eu não aceitei no Redcast? Porque o fato do apresentador, o Júnior, ter transmitido aquela notícia que claramente era falsa, mandou R$5. Xandão prejudicou muito, né? Alimentou uma mentira de uma forma desproporcional. Qual que é o meu pensamento? Se você vai comentar alguma coisa sobre o relacionamento de alguém, que é uma particularidade, por isso que eu até evito falar sobre isso aqui, salvo em ocasiões que é tão escancarado que dá pra gente comentar ali, que a gente tem um número de informação, assim, de informações que seja razoavelmente suficiente pra emitir alguma opinião, entendeu? Mas pegar uma fofoca de internet e você transmitir num canal, por exemplo, ó, está de modo claro. Imagina que eu aqui no meu canal, um canal grande, né? Aqui o meu canal no YouTube, aparece do nada assim, ó, a notícia de que fulano com ciclana terminaram porque foram corno. Aí eu pego isso instantaneamente, venho aqui e fico, ó, falando. Botando lenha na fogueira. Caiu a internet? Bando de troll malditos. É o seguinte, ó, rapaziada. Relacionamento é uma coisa muito particular. E a gente nunca conhece a outra pessoa. A gente não sabe o modo como ela vai lidar com aquela situação. Às vezes as pessoas estão sendo atacadas na internet de um modo totalmente desonesto, injusto, mentiroso. E tem mais pessoas que ficam falando sobre o assunto, especulando sobre o que pode ou não ter acontecido. E dão mais gatilho ainda para que mentiras ganhem força. Entende? E isso prejudica a vida da pessoa. Dito isso, o que eu penso? Um canal no YouTube que vá falar sobre relacionamento ali, vai comentar alguma coisa, tem que ter um número de informação, um acervo de informação razoável para poder emitir uma opinião que não prejudique a vida das pessoas que estão envolvidas, porque isso é muito sério. Então, pegar um canal que nem o do Redcast e simplesmente os caras terem jogado aquela história mentirosa que foi criada, um monte de coisa das mais patéticas, satânicas, que estavam atacando diretamente, né, profanando o nome da minha mulher, cometendo crimes, inclusive, contra ela, e simplesmente apresentar aquilo com um tom superficial que foi apresentado, com aquelas informações patéticas de comentários aleatórios da internet, foi um desserviço. É só isso. Isso aí tá errado, porque prejudica. Entenderam? É aí que tá o ponto.
Eu não posso pegar uma fofoquinha, e simplesmente trazer aqui no meu canal uma fofoca de um suposto término ou uma pessoa que foi corna de outra coisa. Simplesmente pegar uma fofoca assim, trazer pro canal e ficar criando teorias ou tentando validar ou não teorias sobre isso, entendeu? No mínimo, o que teriam que ter feito? Pô, já que é pra fazer, então por que não mandou uma mensagem pra mim? Mandasse pra mim e falasse, Xandão, eu sou aqui o dono do Redcast, a gente trabalha fazendo conteúdo tal, a gente fala muito sobre relacionamento. Você permite que seja dito tal coisa assim do seu relacionamento? Aconteceu realmente isso? Você tem alguma informação pra nos passar antes da gente fazer um vídeo sobre isso? Entenderam? Ó, vou citar um exemplo, ó. Vamos supor, um colega meu que faz conteúdo pro YouTube. Ele tem lá uma namorada, aí acontece dos dois terminarem. Eu não vou chegar aqui do nada, pegar essa situação e ficar aqui estipulando teoria pra ver o que é, o que não é, ficar colocando coisa na cabeça das pessoas sobre isso. Eu vou perguntar pro cara. Eu vou falar, como é que tá a situação aí, cara? É verdade isso que estão falando? Tá tudo bem aí? Eu posso fazer algum comentário sobre isso? Né? Um comentário que seja verdadeiro, se me permite seja feito isso. É assim que eu acho que deveria ser, porque esses negócios, essas coisas todas que envolvem a particularidade das pessoas, é grave isso daí, entendeu? É grave. Essa aí é a questão, velho. Então, não é injusto. Não é? Inclusive, eu acho aqui que vocês fazem até conteúdos bons aqui, tem convidados bons que servem. Por isso que às vezes eu reajo aqui a alguns cortes, tá? Então não é que eu tô sendo injusto, pô, é uma questão de coerência só. O que eu não gostei foi isso, né? A gente não pode ficar dando palco pra uma mentira. A gente tem que ser um pouco coerente, tem que tomar cuidado um pouco nesse sentido, né? Tomar cuidado. Por exemplo, até agora aqui, ó, não tava falando sobre o Gaules? Eu não conheço nada da vida do Gaules. Pediram pra eu comentar a respeito. O que eu posso falar? O máximo é o que tá ali, sendo mostrado no vídeo pelas pessoas. Não vou ficar pegando comentário de fulano, de ciclano, que falou, porque o cara foi corno. Não vou ficar estipulando teorias em cima disso. Não tô nem aí, né? Tem que ter um certo cuidado ao comentar sobre essas coisas, porque eu não quero prejudicar a vida das pessoas. Porque as pessoas em términos assim, de relacionamento, elas estão lá sofrendo. Você não sabe o que aconteceu de fato, isso é complicado, entendeu? E aí tem uma galera, uma quantidade de pessoas imensa que vão lá e vão começar a encher o saco e comentar. Isso é muito desagradável, pô. Entendeu? É isso aí só. Isso aí, pô. Não tem nada de injusto, não. Eu não tenho nada, inclusive o próprio Júnior veio aqui na minha live, veio pedir desculpa, já tá tudo certo, tá tranquilo. Nada injusto, não. A treta aí com a mulher dele, isso aqui? Eu achei um absurdo o que fizeram. Tava publicado, tá aqui no canal, inclusive, tá tanto no Segundo Intelectual, falei aqui também. Tinha um absurdo que fizeram. Foi pateticamente absurdo, né? Tanto que os próprios caras da Red Pill sabem disso, né? Ponto de teoria. O pessoal do Twitter, tipo assim, eu não tenho ligação nenhuma com essa galera. Não são seguidores, não são pessoas que eu conheço, nem sei quem são. É um monte de gente lá que foto de anime e tudo mais. Aí, ó, é isso. É isso. Agora ele tá falando uma coisa coerente. É isso, pô. É isso. É exatamente disso que se trata. A gente não pode ficar se baseando em comentários avulsos de internet, né? Não inventaram lá um tempo atrás também uma outra mentira lá no Twitter, minha lá, um negócio nada a ver? Também, os caras inventam coisas. Então assim, a única coisa que eu falo é o seguinte, apenas tome um certo cuidado ao falar sobre isso. Tem que ter um número ali de informação razoável ali pra poder tentar comentar alguma coisa sem prejudicar a vida do outro, que você não sabe o que tá acontecendo. É só isso, pô. É coisa básica, é discernimento básico isso daí, inclusive, né? Discernimento básico, pô. Foi o que aquele perfil do Instagram chamado Choquei fez. Espalhou uma fake news de uma menina, infelizmente a menina tirou a própria vida. Verdade, cara, bem lembrado. Olha só como que isso é um problema. Uma página gigantesca e nada aconteceu. Não, hoje já esqueceram. Esqueceram disso. Uma página gigantesca foi lá, colocou várias fake news sobre uma pessoa, a menina foi lá e tirou a vida, cara. Então, olha como você não sabe como que a pessoa do outro lado, ela vai receber aquela carga de informação da internet, que tá cheia de pessoa problemática, que não tá nem aí em fazer comentário satânico, humilhar as outras pessoas. Tem gente que não tem estrutura mental pra isso. E tem gente, inclusive, que tem problema de depressão, que vai ler aquilo, a pessoa vai surtar. Por isso que eu tô falando, pô, comentar sobre coisas pessoais, tão pessoais assim numa pessoa, tem que tomar muito cuidado.
Não tô nem falando que você não pode comentar alguma coisa. Dependendo da situação, é melhor nem comentar. Porque às vezes você pode acabar cometendo uma impropriedade. Então tem que ter uma razoabilidade ali, saber um pouquinho o que tá acontecendo, ser coerente no comentário, explicar bem a situação, explicar de onde você tirou a informação, se deve ou não ser levado em consideração. Não é só, vamos falar aqui porque tá no hype. Isso mais prejudica, entendeu? É só isso que eu coloco aqui. O ponto que eu coloco sempre é esse. Sempre pense na pessoa que tá do outro lado. Fala, será que vai prejudicar outra pessoa? Melhor não falar nada, então. Espera um pouco mais de tempo. Se for pra falar alguma coisa, fala uma coisa ali que seja decente, né? É só isso, pô. A gente não pode compactuar com a mentira. Não pode. Porque é muito fácil falar dos outros, né? Agora, quando é com você, que tá sendo exposto lá uma mentira, alguma coisa assim, você não vai gostar. Ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta disso. Que fiquem proferindo mentiras a seu respeito, né? Então é isso, pô. Inclusive, eu não tenho nada contra o Redcast, tá? Que nem eu falei. Tem coisas pontuais, conteúdos pontuais que eles fazem que eu acho bacana e que eu até reajo na live. Eu só não me sinto confortável de participar do podcast. Sei lá, pode ser que num outro momento talvez eu vá lá trocar uma ideia, porque realmente, rapaziada, eu não tenho briga com ninguém, eu não tenho problema pessoal com ninguém. É que essa situação, só sabe quando fica um nó no seu estômago? Um nojo? Isso aí é uma coisa nojenta, pô. Então assim, sei lá, não sei. Entendeu? É só isso, pô. Mas não... Então, mas eu não sei, porque eu tô falando, eu não conheço o cara, velho. Eu não conheço o cara, beleza? O cara foi lá, ele cometeu uma impropriedade, veio pedir desculpa e já tá tudo certo. Isso aí nem tem mais o que falar sobre isso. Eu só tô pontuando isso aqui porque ele tá comentando aqui, eu tô pontuando só, entendeu? Valeu, Odin Winchester, tamo junto. Ô, Pato Donald, sobe da minha live! E o Super Xandão, eu entendo que ele tenha ressalva. Que ele não quer, de certa forma, de nenhuma forma, mexer nesse vespeiro. Que ele já superou, entendeu? Mas eu apoiei ele, cara. Eu critiquei a galera. Falei que tipo de conteúdo vocês estão fazendo. Tem que ter responsabilidade pra fazer esse tipo de coisa. Mas assim, como não é uma coisa homogênea, né? A galera faz uma coisa no Twitter, acaba respingando aqui. Porque tem gente que pensa que é a mesma coisa, mas não é. Entendi. E a princípio, o Super Xandão é um cara que... Falei, sempre foi um cara que pra mim trouxe mensagens positivas, o conteúdo dele sempre foi relevante. A galera que segue ele, segue porque, tipo, há muitos anos ele já tá na internet. Obrigado aí pelo reconhecimento. Obrigado. Oi, Xandinho, passando aqui para relembrar aquela noite... Não são muitos anos, mas, sei lá, é uma média aí de 4 anos, né? 4 anos é um tempo razoável, assim. Tem gente que tá muito mais tempo do que eu. Fazendo lives. Anos, cara. Então ele faz um conteúdo relevante, que motiva as pessoas, que inspira a galera em ideias certas. A treinar, entendeu? Inspira as pessoas a fazer um monte de coisa. Cara, eu conversei com o Super Xandão, deu umas 3 horas de papo com ele. Conversando bastante. Terra plana, obviamente, eu não concordo, cara, mas hora nenhuma... eu queria que você falasse sobre a história do... Lembra do experimento? O que ele respondeu? Inclusive o Serjão, cara, eu não vejo a hora de conseguir gravar lá pra ir no Ciência Sem Fim ou marcar um outro treino com o Serjão. O Serjão é muito gente boa, velho. Gostei pra caramba do Serjão. Muito da hora de trocar ideia. O cara que, assim, não tem... Sabe, o cara não tem, tipo assim, frescura. O cara conversa com você sobre... É que nem eu. Conversa sobre qualquer coisa. Não tem problema nenhum em discordar de ideia. Tipo assim, o jeito que ele se mostrou lá pra mim, pô, eu achei muito gente boa. Lógico, eu não posso falar também que o cara virou meu amigo. Pelo amor de Deus, né? Encontrei o cara uma vez pra gravar pela Grove, também não posso... Mas tô falando que ali, cara, gente boa pra caramba. Super Pinguço mandou R$5. Xandão já estompa essa já para nós. Bom, igual. Aliás, essa questão aí do Sérgio ser gente boa é uma coisa que antes mesmo de conhecer, a gente já falava aqui na área. Eu já falava antes, falava, o Sérgio ele deve ser muito gente boa, né? Porque pelo menos na internet ele sempre demonstrou ser um cara assim, gente boa e tal, né? Então assim, foi isso aí mesmo, foi de boa. Respondeu. O experimento que foram finalmente lá trazer, colocar as câmeras. Ele responde o que a galera da Terra plana está respondendo. E pegaram o sol das 24 horas. Sol da meia-noite da Antártica. Eu perguntei pra ele, e o The Final Experiment, Xandão? Aí ele falou, Sérgio, mas é porque aí tem um negócio que é uma refração. Eu falei, cara, não tem como. Tem uma refração tão grande do Sol assim, não tem como. Isso a gente prova com os lasers de observatórios que a gente atira pra cima. A gente sabe o quanto que é o desvio que a atmosfera provoca, entendeu? Não sabe. Eu consigo refutar isso aqui, ó. Fácil, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui ficaria pro Ciência Sem Fim, isso daqui, né? Eu ia mostrar pra todo mundo lá, né? Porque aqui na live o pessoal não vai saber, mas... Tá vendo, ó?
Huygens time-lapse footage of the 24-hour sun in Antarctica. Então veja bem, ó, ele pega a suposta filmagem aqui, tá? Do sol de 24 horas, beleza? E aí o cara projeta num simulador como que seria isso, ó. Prestem atenção. And it's doing exactly what the Flat Earth model predicted it would do. This is fascinating. This is a big win for Flat Earth, even right now as it starts climbing up through their arc of vision. Look at that. Every prediction made by the Flat Earth model has come true. Ó. O que que ocorre aqui, ó? Vou explicar pra vocês, ó. Vendo de cima. O que que ocorre aqui, ó? Lembra que eu já falei pra vocês que é assim. Você tem uma atmosfera que muda, né? Ao subir e ao descer. A composição dos gases, a pressão, tudo isso muda. Beleza? Quando você olha para o Sol e você enxerga o Sol, agora são 3h44 da tarde. O Sol, ele tá num ponto, num determinado ponto do céu aqui, certo? Ele tá num determinado ponto do céu aqui. Esse Sol que eu estou enxergando não é o Sol real, é a projeção dele na atmosfera, da sua luz, que chega até os meus olhos. Por que que isso ocorre? Porque essa luz do sol, até chegar nos meus olhos, essa luz, ela sofre diversas distorções. Muitas distorções. Ela vai refratando até eu conseguir enxergá-la. Tá? Então, um outro exemplo clássico disso aqui, ó, é, por exemplo, fenômenos como esse, ó. Olha que coisa interessante. Olha como que o céu é uma coisa complexa de ser conversada, de você entender como que ele funciona. É muito difícil falar disso. É muito desvio de luz que ocorre. Então, assim, o céu, ele é... Moral da história, o céu, ele é altamente especulativo. Ponto. Mandou R$5. Já a forma da Terra, a topografia da Terra, a gente consegue chegar ali a resultados muito próximos do que é de fato a forma da Terra. Mas vamos lá, eu conversei com o Super Xandão. Primeiro sobre a Terra plana, né, cara? Cara, ele é Terra plana. Hora nenhuma, porque, primeiro, cara, eu não tenho o objetivo de convencer ninguém a mudar de ideia. Eu vou reagir rapidamente aqui também, porque eu preciso sair, rapaziada. Eu tenho que ir pra outra cidade buscar uns negócios, tá? E já deu aí, sei lá quantas horas de live. O pessoal fica aí, mas você mudou a ideia. Cara, eu não tenho esse objetivo, não. Cara, se você falar assim... Tá certíssimo. Da mesma forma que eu não tenho como objetivo mudar também a percepção do Serjão. A ideia, o que eu sou um cara que... Inclusive isso eu vou falar no Ciência Sem Fim. Vocês precisam entender o seguinte, cara. Não é minha ideia prejudicar ninguém, não é minha ideia causar conturbação a ninguém. Eu sou um cara que tá em busca da verdade, eu estou apresentando ideias. Ideias que estão se mostrando cada vez mais factíveis, são coisas que são... Tem lógica por trás do que eu tô falando, tem experimento, tem gente que tá focada nisso. E outra coisa, o assunto forma da Terra é muito importante, porque a Bíblia fala sobre isso. Como que você pode desconsiderar simplesmente isso? Não pode, a gente tem que... O sentido da vida do ser humano é buscar a verdade. Quem que é a verdade? Quem que disse nesse mundo que é a verdade? Jesus. Se você busca a verdade, você busca Jesus. Esse é o sentido da sua vida. O que eu quero é que as pessoas entendam isso. A gente precisa lutar pela verdade e lutar contra a mentira. A gente precisa se libertar das mentiras, porra. Essa é a proposta de tudo que eu falo. Será que é tão difícil de entenderem isso? É um propósito legítimo. São com motivações boas que eu faço isso, não é pra nada de ruim. É isso. Tem alguma coisa de muito errada que tá sendo ensinada, com certeza. E eu quero descobrir. Esse cara fica terra cara, show de bola. Você tá feliz assim? Tá te fazendo bem? Eu não vou te convencer do contrário, entendeu? Não vou. Porque aí, como você falou, envolve a questão do reino do Criador, né? Aí tem uma questão religiosa por trás e tal, que eu nem quero, nem vou mexer nisso, nem vou, cara, mas você acredita, tá tudo bem, acredite, entendeu? E tal. Só que eu tenho que explicar para o público que a Terra não é plana, cara, não faz sentido. E eu vou explicar também, quando tiver a oportunidade, que a religião do globo é tão religiosa quanto qualquer outra religião que exista. O globo, o heliocentrismo, não passa de uma religião. E a coisa mais fácil de provar que isso é verdadeiro, a coisa mais fácil que tem é provar que isso é verdade. Basta ver os nomes que a própria NASA dá para as missões e para os planetas e para tudo. Tudo é pagão. O CERN tem o acelerador de partícula deles lá, esse tal do acelerador de partículas, tem a Shiva, a estátua da Shiva lá na frente. É religião pura.
Observar os astros é religião pura. E a própria Bíblia diz isso de novo. O que a Bíblia fala sobre os astros? Tá aqui, ó. A Bíblia diz que não se deve adorar as estrelas, mas sim louvá-las a Deus. Versículos da Bíblia sobre as estrelas. 1. Em Deuteronômio 4:19 da manhã, disse que não se deve adorar o sol, a lua ou as estrelas, mas sim louvá-los a Deus. 2. Em Gênesis 1:14 da manhã menos 18, disse que Deus fez as estrelas para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. 3. Em Salmos 148 para 3-14, disse que todas as estrelas brilhantes devem louvar a Deus. E 4. Em Isaías 40 para 26, disse que Deus criou todas as estrelas e as chama pelo nome. Considerações sobre a Bíblia e a astrologia. Os cristãos não devem aceitar adivinhações por meio da astrologia, pois entregam toda a sua vida a Deus. A estrela de Belém é considerada um dos muitos eventos milagrosos que se relacionam com a vida de Jesus. Cara, então olha só, hoje em dia é muito pior do que isso, pecado que as pessoas cometem. Por quê? Porque as pessoas, elas já pensam que é possível morar em outro planeta. Elas querem sair da morada que Deus criou pra elas pra ir pra outro planeta. Até o planeta do algodão doce, tudo que é planeta. Toda a solução do seu problema tá lá no espaço. Bicho, isso aí é de um paganismo. Então assim, a Bíblia, inclusive Deus sabe o nome de todas as estrelas. Então olha como que o céu ele é complexo. O ser humano não sabe bosta nenhuma. Nada, absolutamente nada. Nada. Então eu falo, vai chegar uma hora na vida de vocês que é o seguinte, vocês vão ter que entender, ou eu creio na Bíblia, eu creio nos meus sentidos naturais e normais, na minha inteligência pura, e entender, adquirir percepção do mundo à minha volta, e se isso tá atrelado à Bíblia ou não, ou eu acredito na NASA. Porque o universo que a NASA te apresenta, irmão, o modelo heliocêntrico, é uma coisa absolutamente oposta ao que é ensinado na Bíblia. Chega uma hora que você tem que decidir. Você tem que ver aí o que você acha, cara. Tá? São coisas diametralmente opostas. O que tá na Bíblia e o que a NASA mostra. Então é isso, pô. Eu tô em busca da verdade, é meu dever buscar pela verdade. O sentido da vida é esse, é buscar a verdade. Eu tô buscando, certo? Tô questionando, tô pensando, e é isso. E não são apenas pensamentos aleatórios, são coisas alinhadas com observações, experimentos científicos. Quando eu venho aqui e falo que termodinâmica refuta a gravidade, eu não tô falando da boca pra fora. Sentido, a Terra ser plana por várias coisas. Você usa o GPS? Usa, a Terra não é plana, entendeu? Ah lá, já tá errado, ó. GPS não depende de forma da Terra. Que mania de querer atrelar coisa que não tem nada a ver com o GPS. GPS funciona praticamente 100% por conta de torre. E a prova disso... Xandão, mas como que você prova? É muito simples de você entender. Isso aqui é um argumento fraquíssimo, inclusive, que já foi, respondido há muito tempo. Se a teoria do GPS, essa tese de que tem satélites geoestacionários, satélites que estão orbitando em volta da Terra a 20 mil por hora, e eles dizem que tem mais de 10 e 15 mil satélites orbitando, você não perderia o sinal do seu GPS quando fosse para uma estrada de terra. A primeira coisa que... Nem precisa ir para uma estrada de terra. Tem pontos específicos que você passa numa estrada, pode ser numa avenida, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser de qualquer lugar. Pum! Simplesmente cai o sinal. Por que isso daí acontece? Ou porque tem alguma obstrução no sinal da torre, ou porque você simplesmente se distanciou dela. Se você pega o seu GPS e você vai para uma estrada de terra, acaba seu sinal. Por que isso acontece? Porque essas torres, ela tem um alcance limitado. Geralmente essas torres, elas são posicionadas em locais estratégicos e elas têm ali um alcance de mais ou menos 500 quilômetros. Algo desse tipo. Se você quer que o GPS funcione num lugar remoto, o que eles fazem? Eles pegam um satélite, que não é o geoestacionário, é um satélite comum, eles amarram num balão e soltam. E aí esse satélite ele sobe, fica num ponto específico e fica transmitindo o sinal pra eles naquela região que eles estão precisando. Sei lá, às vezes o cara vai fazer alguma coisa no deserto ou no meio de uma floresta. O cara sorta um balão télite, que é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Não sou eu que tô falando, porra. Tá aqui, tem foto, essa merda aqui, ó. Tá? E aí o que acontece? Ele cai, ó. Olha que beleza. Aí vai lá o gado, ó. O gadão vai lá e vê essa bosta no chão e fala assim... Invasão alienígena, fudeu. Não usa GPS, não usa? É. Então pronto, acabou.
Então teve esse papo aí com ele da Terra plana, ele tentou... Por isso que esse assunto é interessante. Por isso que um dia, se eu for lá no Ciência Sem Fim, vou falar sobre tudo isso daí. Não, mas porque o menino lá faz experimentos. Cara, tudo bem. Vários experimentos, o cara tá errado, entendeu? Aí eu falei pra ele, ó, então faz igual o pessoal do Defy no Experiment fez. Aí eu dei uma ideia pra ele gossou da minha ideia. Vamos pegar um terraplanista brasileiro, um globaloide que eles chamam, né? Um globo. Isso daí eu concordo, tá? Se isso for possível de ser feito, eu sou o primeiro. Eu vou junto, inclusive. Eu me proponho a ir junto, cara. Mas tem que ser uma pessoa de personalidade, caráter. Pega lá um cara defende o globo e um cara que é TP. Vai lá fazer teste de curvatura, vamos fazer teste de curvatura. Faz. Nossa, eu acharia excelente. Eu acharia excelente. Porque até então é só terraplanista que faz isso. Teste de curvatura, teste de termodinâmica, tá lá. Pega lá. Agora, vai mudar muita coisa isso? Não. Porque no YouTube você já tem canais de pessoas que defendem o globo, mostrando lá testes de curvatura que eles fizeram, e você tem os testes de curvatura de canais terraplanistas. É só ir lá e pesquisar isso, ver o que faz mais sentido pra você. Globo, em homenagem ao Super Xandão aí. Um globo brasileiro, leva o globo e o terraplanista pro mesmo lugar. Ah, quer fazer o experimento da praia? Vamos lá, leva os dois. Só a favor, só a favor. O experimento e um fica vendo o que o outro tá fazendo. E vai anotando. Só a favor 100%, cara. Inclusive conversei bastante sobre isso com o Sérgio. Falei, Sérgio, sabe qual que é o problema disso daí? Seria fantástico se fizesse isso. O problema tá nas pessoas, as pessoas não querem fazer, né? É muito ser humano, ele leva pro lado pessoal as coisas. O Sérgio, eu achei ele bacana justamente por isso. Não é um cara que leva pro pessoal. Pelo menos não mostrou isso pra mim, né? Tipo assim, o cara simplesmente conversa, de boa. Ele tem aí as teses dele, os argumentos dele, eu tenho os meus, normal. É isso. É o que a gente faz. Põe uma igualzinho o Defy no Experiment fez. O que eles fizeram? Eles colocaram câmera, O teste do Manual do Mundo foi feito na minha cidade. O primeiro teste foi feito numa região mais baixa, o segundo numa região mais alta. Salve pra Vila Velha. Tamo junto, Henry. Horríveis aqueles vídeos do Manual do Mundo. Horríveis. Aquele cara, inclusive eu falei aqui na época, eu falei, se ele tiver um pouquinho só de pudor, se tiver um pouquinho de bom senso, ele tira aqueles vídeos do canal dele. Porque aquilo lá é vergonhoso, de tão errado que tá. Ele não tem noção da lavagem cerebral que ele faz num molequinho punheteiro de lá e ver. O cara que tivesse o mínimo de bom senso, irmão, ele tira aquilo de lá. É horrível mesmo. O negócio é muito ruim, irmão. Muito ruim. Colocaram câmera filmando câmera pra ninguém falar que foi mexido nem nada. Faz isso. E aí nós vamos ver o que vai acontecer, cara. Vai provar, infelizmente, para os terraplanistas que a Terra é redonda. Mas até aí tá beleza. Conversamos lá, depois nós vamos treinar, eu e o Super Xandão. Cara, e trocamos muitas ideias. O Super Xandão tem várias ideias, tem muita coisa que eu concordo com ele em várias outras áreas, cara. Entendeu? Tá lá no canal. Política, por exemplo, top demais. Cara, o pensamento do Sérgio pra política, muito top, velho. E é difícil encontrar um cara que pensa que nem eu na política. E boa parte do que a gente conversou, as ideias estão de acordo. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Eu fiquei feliz pra caramba ter conhecido o Sérgio lá. Achei um cara muito brabo mesmo. Um cara que tem bastante pra contribuir aí. A única discordância é essa mesmo. É a questão do espaço mesmo, né? É só isso. Canal da forma da Terra. Assistir, são uns 2 vídeos lá. Nós conversamos sobre várias coisas, tem coisa sobre política e tal. Tem muita coisa que o Xandão fala, cara, que eu concordo 100% com ele, entendeu? Igual, ele é um cara que defende família, entendeu? Ele quer ter família, que ele tem... Cara, como você não vai defender família? Eu tenho meus filhos? Que maluquice é essa, entendeu? Então, e nós conversamos muito sobre isso lá, que nós falamos o seguinte, cara. Às vezes, por exemplo, nós estamos aqui, tem coisa que você acredita, que você pensa, que eu não concordo, tem coisa que eu penso que eu não concordo, Exatamente. Tem coisa que a gente concorda, tem coisa que a gente inveja, e qual é o problema disso, cara? Exatamente, nenhum. Não tem, na minha... Nenhum. Pelo contrário, problema teria se não houvessem discordâncias. É através da discordância que a gente chega na verdade. Porque no final, alguém tem que buscar pela verdade e precisa chegar pelo menos próximo da verdade. Se não tem o contraditório, olha lá o tal do contraditório, se não tem a antítese, não tem solução. Tem uma tese, tem outra tese, as duas se chocam e dali sai o quê? Sai uma síntese. Tem que sair alguma coisa disso, irmão. Certo? É isso, ciência é isso, inclusive. Isso é filosófico, inclusive. Minha visão, essas divergências não tem problema, entendeu? Então, o cara é terraplanista, eu não vou sentar pra conversar com ele. Nada a ver, pra conversar com ele, cara. O cara é comunista. Cara, eu bati papo lá umas 3 horas com o Elias Jabu, cara. Que é do PC do B. Exatamente. Entendeu? Não vou conversar com ele? Claro que vou. Vim aqui, conversei com quem? Com o Ricardo Salles. Cara, então, eu já falei isso aqui, né? As pessoas, na minha opinião, elas vivem uma doença hoje, que elas não podem sentar com a pessoa que pensa diferente. Exatamente. Isso pra mim é a coisa mais errada que tem. Porém, por incrível que pareça, toda vez que a gente posta a agenda lá, é um chorume nos comentários então, lá. Cara. Mas aí, é o pessoal a doença. aí o pessoal fala absurdo. Dessa vez eu acho que foi a única agenda que ninguém reclamou. Cara, é essa doença que eu tô falando, cara. Acho que foi a primeira vez que eu vi. Ninguém reclamou da agenda dessa vez lá no Mas PC do Sérgio. não, pô, você vai falar com o Super. Qual é o problema, cara? Eu não vou bater nele, não vai bater, não. Ele tá tudo bem. Cara, a gente viaja. Ele acredita que a Terra é plana? Eu acho que eu tenho certeza que a Terra não é. Ele tem certeza que é. Só que tem várias outras coisas, cara. Ele é um cara que quer ter uma família, que quer ter filho, ele defende a família e tal. Eu não defendo. Pô, Super, eu sou contra você, não, cara. Eu acho que não tem que ter família no mundo. Que é isso? Que é isso, velho? Então, não existe isso. Então, e você é assim, você que tá aí na sua casa, você que é casado, você tem sua esposa, você ama ela.
Tem coisa que vocês divergem, tem coisa que vocês convergem. Obviamente, pra você estar com uma pessoa, na média, na maioria, os pensamentos vão convergir. Sim. Só que tem coisa que você não concorda, entendeu? Tem muito papo. A minha esposa, por exemplo, ela não é a mais fanática em heavy metal. Eu sou. E qual que é o problema? Entendeu? Então, foi um papo muito legal. Xandão, salve aí, cara. Tamo junto. Chamei ele pra lá. Sérgio, tamo junto. Assim que for possível, eu quero participar lá do Ciência Sem Fim, beleza? Vou te mandar mensagem, assim que for. Esse final de semana eu vou pra São Paulo. Ele disse, o Sérgio falou pra mim que o Ciência Sem Fim, ele grava na quarta, na quinta e na sexta, se eu não me engano. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem pro Sérgio e vou ver se, de repente, nessa sexta-feira ele tem disponibilidade pra gravar de noite, por exemplo. Se ele falar que tá de boa, eu vou lá e já gravo já com ele. Se não, fica pra uma próxima, tá? Porque eu vou ter que ir pra São Paulo na sexta-feira. Porque geralmente quando eu vou gravar pra Growth lá, eu gravo sexta e sábado, né? O domingo eu tenho que voltar embora, porque a viagem é longa também. Mas se de última hora também precisa gravar alguma coisa no domingo, eu gravo, né? Aí eu chego mais tarde em casa, também não tem problema. Mas geralmente é de sexta e sábado as gravações. Se eu ver que dá tempo, beleza, né? Aí eu já vou lá, a gente já troca ideia lá e tal. Isso aí é tranquilo, velho. Sérgio, mano, Sérgio é um dos caras aí mais gente boa que tem. Pode ter certeza, isso aí que eu tô falando pra você. Ele é gente boa mesmo, tá? É gente boa e o da hora dele é isso. O cara tá disposto a conversar, ele não tem problema em conversar. Que é exatamente a mesma coisa que eu faço aqui, velho. Já reagi aqui também. Eu reajo aqui na minha live. Cara, a tudo quanto é tipo de conteúdo, velho. De pessoas que têm os pensamentos mais diferentes. Não tô nem aí, pra mim não muda nada. O importante é chegar na verdade, é todo mundo se juntar e chegar na verdade, melhorar, evoluir, progresso. É nisso aí que eu foco, pô. Tá? Então por isso que o Sérgio é bom. É isso aí, pô. Né? Ele acredita lá nas coisas do espaço? Acredita, tá? Mas e daí? Beleza, vamos trocar ideia. Legal, só vamos. Sem fim, a galera ficou puta. Pô, Sérgio, seu cara, qual é o problema? Cara, ontem eu fiz 4 horas de live com o Rodrigo Silva. Foi 2 no seu canal, 2 no canal dele. O próprio Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva não tem nada a ver com o conteúdo que o Sérgio faz. Certo? O Rodrigo Silva também é outro espectro de conteúdo. E estão lá trocando ideia, isso que é legal, pô. Por mais que eu também tenha discordância de algumas coisas lá que o Rodrigo Silva fala, mas não tô falando disso. Tô falando que é assim que é. Tem que ser assim, pô. No canal dele, cara. E a qual eu... Cara, tem talvez 90% das coisas que o Rodrigo Silva fala e acredita. Eu não acredito, cara. Entendeu? E por isso eu não vou conversar com a pessoa. Então, eu acho que esse, pra mim, hoje, é o grande mal das pessoas, cara. É não sentar e conversar. Concordo 100% com o Sérgio. A única discordância que eu tenho do Sérgio é sobre forma da terra. Só. Falando de política, velho. O Sérgio, família. Inclusive, né? Inclusive eu falei pra ele que ele é muito mais cristão que vários aí que se dizem cristãos, né? Porque ele é padrinho de igreja, tem vários filhos, os filhos fazem catequese, tudo isso daí. São criados na religião católica. Falei ainda pra ele, falei, puta merda, Sérgio, cara, que da hora, você exerce mais fé, você pratica mais fé, mais coisa boa do que muita gente aí que se diz, que fala que vai pra igreja, faz isso, aquilo, e no final, ó, tem nada, não constrói nada daquilo que agrada a Deus. Olha só como são as coisas, né? Vê como é que são as coisas? Assim, pô, legal pra caramba isso aí. Tá com uma pessoa que você pensa diferente, entendeu? Pensar diferente não quer dizer que você odeia a pessoa, cara. Você não, nada a ver, pelo e isso é uma coisa Deus, até legal das então... coisas que você faz aqui. Tudo bem que tem hora que dá uma inflamada na galera, né? Os debates, né? É porque a galera gosta de ser inflamação também. Eles gostam disso. Né? E vocês fazem? Eles vão lá assistir. Então ele tem ideia que ele concorda em coisa que eu não Ele também concordo. acredita que o homem não foi à lua, já que... Cara, ele não acredita qual foi a lua, ele não acredita... o terraplanista, ele tem uma outra visão da lua, né? A lua pra ele é um negócio holográfico, pra alguns. O meu caso da lua é o seguinte, eu nem coloco em primeiro lugar a questão da forma da Terra, do homem não ter ido pra lua. A questão daí da lua, ela já, em primeiro lugar, no próprio modelo do globo, ela é altamente questionável. Questionável, eu tô sendo bonzinho ainda. O nível de contradições que foram expostas nas filmagens, em tudo que foi apresentado pra NASA, não é brincadeira. É um material gigantesco. Isso aí qualquer pessoa pode ver. Isso não depende da forma da Terra especificamente pra ter dado certo. Mesmo que você considere que você vive numa bola molhada, giratória, irmão, pode ter certeza, o homem não pisou na lua, velho. Aquilo lá é muita palhaçada, muito. E eu já recomendei, inclusive, no canal do Inteligentista, ele fez uma série de vídeos lá mostrando contradições, falando diversas coisas. Coisas que vão contra a própria ciência, a própria física, as filmagens, pelo amor de Deus, coisa patética demais. Tem várias coisas lá que são as evidências que você tem, pô. Então eu não consigo acreditar porque a própria lógica não me permite isso, que eu acredite nisso. Né? Se eu não me engano, até o Rubão... Se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que uma vez eu já ouvi até o Rubão falando que não acredita que o homem foi pra lua. Não sei se vocês já ouviram isso também. E o Rubão, ele nem participa dessa discussão de forma da Terra. Ele não acredita na Terra plana e nada, mas se eu não me engano, até o Rubão já comentou que ele não acredita que o homem foi pra lua. Acho que eu já até reagi a vida dele falando isso. Porque o mesmo argumento que eu tô utilizando. Você vai ver a questão da tecnologia, as contradições que existem nisso são gigantescas. Entendeu?
Então é mais uma questão de crença mesmo do que qualquer outra coisa. Não é porque, de uma forma lógica, empírica, o ser humano mostrou que dá pra pisar na Lua. Não, aquilo lá é uma coisa totalmente contraditória. Mas é isso, rapaziada, eu finalizo por aqui, eu preciso sair, eu já tô muito apertado aqui no tempo. Amanhã a gente continua essa live bíblica.